Olá, vamos lá com as minhas atualizações de leitura, né? Para quem não sabe, eu estou lendo apenas um amigo. E assim, eu nunca li nada da Hebe Jimenez, está sendo meu primeiro contato. E lembra daquele vidinho lá do início do ano que eu falei assim, um projetinho, que eu escolhi 5 amigas para me darem 5 indicações de livros? Então uma delas escolheu esse livrinho aqui dela. E eu comecei por ele, porque eu queria um romance clichêzinho, fofinho, maravilhoso pra minha vida. Comecei ontem e, assim, tô adorando, tô amando. Já dei boas gargalhadas com o livro. E, assim, fiquei bastante surpreendida a ver que o livro ele tem povs, ou seja, nós temos aqui 2 pontos de vista, que é da protagonista, que é a Kristen, e do protagonista masculino, que é o George. Eu já amei sabendo que tem esses 2 pontos de vista, porque pelo menos assim eu vou saber os pensamentos do George e também da protagonista Queen. Então, assim, pra mim já foi maravilhoso saber disso. E assim, já dei boas gargalhadas com o livro. Eu tô lendo, já li acho que poucas páginas, li isso aqui, gente. Li tudo isso aqui, né? Parei na página 40, já fiz até algumas marcações. E assim, a Christie, ela é super independente, foi uma coisa que eu adorei, que ela tem uma empresa onde vende coisas para cachorrinhos e ela faz escadinhas encomendadas de modelos, diversos modelos de como o cliente quer. E assim, eu não sei como funciona essa coisa de escadinha de cachorro, talvez seja essa escadinha para subir na cama, eu acredito eu. E ela tem um cachorrinho que é assim, ó, maravilhosinho, muito fofinho. E o George, ele acabou que se mudando, né, do estado onde ele estava para Carolina do Sul, Dakota do Sul, alguma coisa assim, gente. Eu não sou muito ruim de memorizar algumas coisas. Se acho que é algum estado onde ele estava, pro sul, ele foi pro norte, ou do norte foi pro sul. Enfim, tô aqui devagando, tentando lembrar. Só que ele se mudou, a família dele ficou no outro estado, as irmãs, nesse caso ele tem 7 irmãs, e nenhuma delas gostaram da mudança dele. E ele é bombeiro, só que ele tá começando tudo de novo. E o engraçado é que o George e a Chris acabam se conhecendo ali numa situação bastante inusitada, que é justamente onde ela acabou que derramando um café no carro, ele acabou batendo, ela acabou freando, ele acabou batendo no carro dele, enfim, teve ali uma situação para se resolver, beleza. Só que o engraçado é que os dois vão para o mesmo local, porque a Kristen, ela tá indo para um café da manhã, num negócio de bombeiro, que é a Sloa, se eu não me engano, que deve estar noiva, que é amiga, e ela Kristen é amiga dela, e o noivo é amigo do Jorge, que é muito engraçado, e ele acaba chegando nesse local. E o mais engraçado ainda é que a Kristen é uma das madrinhas, e o George é um dos padrinhos, então assim, vai ser muito engraçado isso aqui, vai ser muito bom. Porque eu ainda tô no início, gente, eu ainda nem sequer cheguei na parte, né, do casamento, de onde eles vão ser madrinha e padrinho, de que eles vão ter que entrar juntos. Eu ainda nem cheguei nessa parte, mas saber disso pra mim já me gerou ali uma situação muito engraçada, já ri bastante. Gosto do Josh, amei ele. E gosto da Kristen porque ela é uma personagem super sem filtro. Ela, tipo, fala as coisas e não tá nem aí pra quem pensa dela. Então, pra mim, já gostei dela por conta disso. Eu ainda tô no início, então, por enquanto, até agora, é isso o que eu tenho pra dizer sobre o início da leitura. Mas é isso, gente. Então me acompanha aí para vocês verem o que eu vou achar desse livro. E eu estou acreditando que talvez seja um favoritado, né, gente? Eu espero, né? Tô aí torcendo para que seja, né? Só acredito que sim. Ou não, né? Vamos descobrir quando terminar o livro. Mas é isso, gente. Perdoe a minha cara de sono, porque eu acordei muito cedo, mas é isso, tanto que vou começar a trabalhar, né? Então tenho que me acostumar já com o horário, porque eu tenho que estar acordando cedo, então preciso já me acostumar com isso. Mas por enquanto essa é a minha carinha de sono, mas é isso. Então, continuando aí o vlog dessa leiturazinha de apenas amigos.
internet desde as 10 da manhã. Em pleno domingo, gente, sério. Tive que entrar em contato com o pessoal da internet, abrir, chamá-lo para eles virem arrumarem amanhã. Ou seja, eu tô sem internet, então o que me resta ler esse livro. Eu tô com uma sensação que eu vou acabar terminando esse livro, né? Porque agora são 6h11 da noite, tá? Em pleno domingo. E assim, né? Ou seja, eu não tenho internet, não tenho nada pra fazer. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, que é arrumar a casa, fazer almoço. Fiz tudo isso. Ainda tomei banho. Então, é só o que me resta. Então, me acompanha aí, né, nessa leitura, porque, olha, na verdade eu estou em 122, então vamos ver quantas páginas eu leio, né, até a hora de dizer chega, cansei e vou dormir. Mas é isso, gente, eu estou sem internet, né, como eu já falei, então bora ler. Ai, que tristeza. Hey, voltando aí uma parte, né, do vlogzinho para falar do livro Apenas Amigos e aproveitar, né, que eu estava aqui gravando vídeo pro canal, né? Hoje é 15 de junho, estamos aí já de festividade de São João e eu ainda não terminei o livro, né? Para quem não sabe, comecei a trabalhar e eu estou trabalhando na parte da manhã, então chega tarde e às vezes eu fico cansada e só quero dormir. Né? Mas acontece, às vezes nem é só dormir, às vezes é só me jogar no sofá e ficar ali deitada a tarde inteira sem fazer absolutamente nada, porque eu fico cansada, não sou cansada com sono, porque meu corpo ainda não se acostumou com o horário, mas é sobre isso. Vamos falar sobre Apenas Amigos, né, gente? A minha sorte é que eu tô lendo o livro durante que eu vou pra faculdade, ó. Faculdade já terminei, gente. Eu tô de férias, eu acho. Ainda não saiu as notas, né? Mas tô sendo muito para ser aprovada em todas as matérias e poder curtir as minhas férias. Nesse caso, entre aspas, até porque eu comecei a trabalhar. Mas pelo menos eu vou curtir aí as férias pela parte da tarde. Enfim. Então, eu aproveito de ler o livro enquanto eu tô indo pro trabalho, nesse caso no ônibus. Só não na parte da manhã. Às vezes sim, às vezes não, porque na parte da manhã eu ainda. Meu corpo ele ainda está começando a acordar, sabe? Ele ainda está naquele seu momento sonolento. Mas quando eu volto, que eu já tô mais desperta, mais ativa, é quando eu começo a ler. Então, eu li, né? Acho que isso tudo. Me falta isso aqui, me falta umas 90 e poucas páginas para terminar o livro. Eu estou na 220, o livro tem 313 páginas, eu acho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pera, só um minutinho. Pronto, acho que assim é melhor. O livro tem 313 páginas, então fica aí me faltando acho que umas 90 e pouca. Então eu espero muito conseguir terminar esse livro hoje ou amanhã, que é segunda, mas torcendo muito para terminar. Mas vamos falar sobre o livro. Eu nem lembro mais do que eu falei da última vez, mas eu vou falar das últimas cenas desse livro, que por sinal eu passei raiva. Passei muita raiva em certo momento desse livro. Lembra do Tyler, que é o ex-namorado da Kristen, que é um soldado que foi para a missão? Então eles terminaram.
O que aconteceu é que o Tyler, ela já tinha dado um verde, não sei como eu posso explicar, um ultimato, essa é a palavra, dado um ultimato dele que se ele aceitasse uma outra missão, o relacionamento deles acabava. Beleza, ele acabou aqui aceitando uma outra missão, então, ou seja, o relacionamento acabou. Fiquei feliz que ele tenha ido embora? Super feliz. Fiquei que ele simplesmente saiu do livro? Fiquei. Isso só durou algumas páginas porque o diabo voltou. Eu fiquei com tanto ódio quando ele apareceu. Eu falei, meu Deus, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Vai-se embora! Mas enfim, ele voltou. Ele ficou conversando com a Kristen pra tentar reatar o namoro dele. A Kristen tá com raiva, com ódio. E eu só assim, Kristen, pelo amor de Deus, só dá um chute na bunda desse cara. Só dá um chute na bunda, manda ele pra bem longe. Eu estava literalmente falando assim, porque de acho esse homem resolveu sair do bueiro, porque ele não volta pro bueiro de onde ele saiu. Eu tava literalmente assim, gente. Não só isso, eu tava literalmente reclamando com a minha amiga, né, que foi ela quem indicou esse livro, que é a Renata. Eu estava no WhatsApp reclamando com ela. Eu estava com raiva, ela percebeu que eu estava com raiva. Mas enfim, esse momento aí de que ele voltou pra conversar com ela, não só isso, pediu ela em casamento. Enfim. Mas aí só durou algumas páginazinhas. Durante essas páginas eu fiquei com raiva. Mas eu acho que deve ser porque eu estava lendo muito devagar. Tanto, né, como eu falei, estava começando a trabalhar, enfim. E ela falou que quando ela lê esse livro, para ela essa situação não foi tão... não fez nem cosquinha para ela. Então para ela foi tipo, nada a ver. Só foi. Só que eu, como eu estava lendo muito devagar, então essa situação me deixou muito irritada. Mas enfim... Mas já passou essa situação, o cara já não vem mais, graças a Deus. Enfim, aí agora ela praticamente está ali perto já de ir pro casamento da amiga dela, da melhor amiga, nesse caso da amiga da de infância, que vai se casar, onde ela vai ser madrinha e o Joss vai ser o padrinho. Mas ainda assim, eles dois têm uma questão, né, que acontece em todo romance, que eu fico assim, por que vocês dois não sentem, conversam sobre o problema para resolver? Mas não. Mas não. Ela simplesmente tá com um problema, né? Não é só em questão de infertilidade. É sobre a questão, né, que ela tem um problema na parte do útero dela. E ela marcou uma cirurgia que vai tirar esse útero para tentar trazer uma qualidade de vida para ela. Só que, é claro, o George quer ter uma família, quer ter filho, enfim. Então ela, ao invés de sentar e conversar com ele sobre isso, contar para ele a sua situação, mas não. Ela só fala, vou contar não, porque se eu vou deixar ele livre, para procurar ter uma família e ter a felicidade dele. E eu sofro. Só que o problema não é esse, o problema é que ele também sofre, porque ele tá apaixonado por ela tá apaixonada por ele, só que ao invés de ela já sentar e conversar e explicar a situação, mas não. Ela só tá deixando o problema virar uma bola de neve. Sabe aquela bola de neve que você joga lá no topo da montanha? E ele vai descendo, vai criando uma bolinha de neve até chegar uma pedra enorme, como se fosse um iceberg, e essa bola bater e se explodir e virar um monte de neve pro lado? Pois é o que vai acontecer nesse livro e eu já estou prevendo, né? Já estou prevendo essa bola de neve simplesmente, explodir. Mas enfim, tô gostando do livro, sim, tô amando, passei raiva, passei. Mas eu tô amando a história, eu tô adorando. Eu já não vejo a hora dela simplesmente contar pro Josh tudo sobre a situação dela, sobre o problema dela. E ele poder... E eu tenho uma sensação de que ele vai entender esse problema dela, vai entender, ele vai saber lidar com isso. Só que na cabeça dela, eu acho que ele não vai lidar. Tanto que ele já falou diversas vezes que queria ter filho, queria construir uma família, mas ela meio que quer proteger ele, mas de uma maneira tão... Não é errada, na verdade. Porque ela quer proteger ele, mas também ela vai acabar machucando, não só ele, mas ela também, nesse processo todo. Mas enfim, o que eu posso dizer é, tô amando, tô desejando muito terminar esse livro logo. E assim, ver no que vai dar, no que vai acontecer.
Espero muito que eles dois terminem juntos e que, não sei, que apareça ali um pozinho de mágica e resolva o problema deles assim, rapidamente. É uma outra situação, uma situação que me aconteceu essa semana, que eu preciso compartilhar aqui com vocês. Eu já compartilhei em short a minha situação e também no TikTok, no TikTok, e também já compartilhei nos meus stories do Instagram. Quem viu, viu. Quem viu aí o short ou no TikTok sabe do que eu estou falando. Mas eu vou contar aqui no vídeo também. Minha amiga, ela me falou que esse livro, Apenas Amigo, faz parte de uma trilogia. O segundo livro já foi publicado aqui no Brasil, que é uma playlist pro Final Feliz. Vou deixar aqui a trilogia para vocês, tá? E o que acontece? Fui pesquisar sobre os livros. Por quê? Porque ela me falou, como é uma trilogia, então vai ser de casais diferentes. E apareceram uns personagens aqui nesse livro e eu pensei, talvez nos próximos livros sejam desses personagens. E eu, como uma boa curiosa, fui procurar. Aí eu vi que o segundo já foi publicado, fui ler a sinopse. Fui ler a sinopse de um Final Feliz, uma playlist pro Final Feliz, alguma coisa assim, o título. Fui ler a sinopse. Não só fui ler a sinopse, eu também queria ver para me comprar já o livro para poder ler. Eu levei um spoiler por causa da sinopse, gente. Por causa da sinopse desse livro. Por quê? Porque a personagem que vai ser contada essa história no segundo livro, que é final, feliz, papeli, nananã, tal, é uma personagem que aparece nesse livro. Sabe? E a personagem desse livro, ela tá feliz. Ela está passando ali por um momento da sua vida maravilhoso. Eu estou super feliz. Estou ansiosa para esse momento, porque ainda não aconteceu. Vai acontecer. E quando eu li a sinopse, eu fiquei. Não é isso que eu estou lendo, não, gente. Não é isso. Mas, de fato, é isso que eu estou lendo. Contei para minha amiga. Conversei com ela pegou e falou assim, ela falou, ela literalmente disse, eu não acredito que você foi ler a sinopse. E isso porque ela já leu o livro, né? Ela já leu o segundo livro, ela contou nos stories. Só que é o seguinte, eu sou uma Dory. Eu sou a própria Dory do Procurando Nemo. Eu vejo os stories, eu vejo. Só que assim, às vezes eu nem lembro, sabe? Tipo, eu vi essa história no dia, passou 2 ou 3 dias, eu já nem lembro do que ela falou. Então, assim, eu esqueço muita coisa muito rápido, sabe? Então, assim, eu lembro de detalhe, mas sobre isso eu não lembro. Porque ela tinha falado nos stories que pra quem não leu Apenas Amigos, não leia o segundo, não leia a sinopse. Só que eu não lembrava. E eu acabei levando esse spoiler. Eu contei pra ela, ela falou, meu Deus, não acredito que você fez isso. Então, assim, ela brigou comigo, me disse que eu sou a culpada, sendo a culpada não sou eu, a culpada é da pessoa que fez a sinopse do livro, tá bom? Mas eu estou eternamente proibida para pesquisar mais sobre os outros livros. Enfim, é isso, gente. Essa que eu queria contar pra vocês, a situação que me aconteceu. Isso porque eu estou lendo o livro Apenas Amigos, eu acabei pegando spoiler do segundo livro, que é a continuação. Não é a continuação, mas é de uma personagem desse livro, que eu estou feliz por ela, mas no segundo parece que vai ser só choro e gritaria. Mas, enfim. É isso que eu posso dizer, gente. Em breve venho aqui contar pra vocês a minha opiniões definitivas sobre a história quando eu finalizar. Mas é isso. Continue aí acompanhando o vlog.
E eu voltei. E eu voltei para falar dele. Apenas amigos. Quem acompanhou aí o vlog sabe que eu, né, tava lendo o livro, tava ali quase terminando a história. E enfim, eu acho que agora eu posso dar o meu aval desse maioral aqui, gente. Tirando a parte do spoiler que eu peguei, tá, gente? Vamos dizer assim. Para quem me acompanhou, acho que eu devo ter falado em algum momento do vlog que eu peguei spoiler do livro. E o spoiler, né, literalmente meio que tirou um pouco da mágica do livro aqui para mim. Tá? Não que eu não tenha amado, que eu não tenha gostado, gente. Eu amei a história, tá? Eu amei o livro, tô ansiosa para ler o segundo, com toda certeza, tá? Isso é sem nenhum problema, eu vou estar comprando o segundo livro. E lembrando que o terceiro dessa série também está saindo aqui no Brasil, que já vai ser publicado, acho que no segundo semestre. Enfim. Em apenas a minha, nós vamos acompanhar dois protagonistas, né? Que é a Kristen e o Joss. Ambos são, assim, eles são amigos de amigos diferentes. Ou seja, a Kristen é amiga da Sloan, e o Joss é amigo do Brandon, que é o marido, que é o noivo da Sloan, tá? Então eles dois são amigos ali em comum, com pessoas que ele tem em comum que são amigos. Beleza. No primeiro minuto eles acabam que se conhecendo ali numa batida de carro, ele acaba que batendo no carro dela, ela sai do carro, eles começam a discutirem ali, e ele simplesmente dá uma roupa para ela poder, né, tampar aquela mancha de café que ela derrubou ali em cima, e ele meio que se envolve ali, se conhece, começam já com farpas soltando literalmente. A Chris é simplesmente baixinha, eu me senti na pele da protagonista, porque eu sou um pouco baixinha, então assim, ela baixinha e ele um alto, então assim, pra mim já é o maioral. E o engraçado do livro é que eles dois se envolvem assim, maravilhosamente, porque a química deles são da primeira parte você já sente química entre eles. Eu falo, meu Deus, fiquem juntos, sabe? Eu já falei, meu Deus, eu quero que ele termine juntos. E é o que acontece aqui. A Chris já tem um namorado, ele é um soldado do exército, ele está em uma missão. Então ela sempre é uma pessoa fiel. Normal em questão de relacionamento. Só que eu, assim, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, tira esse homem da vida dela. E ela não tinha, eles acabam que terminando porque ela tinha feito um acordo com ele falando que se ele fosse para uma outra missão, ele literalmente terminariam ali, ponto final. Só que aí o que acontece é que eles dois acabam se envolvendo, a Chris e o Joss acabam ali se envolvendo, entrando naquela amizade colorida, onde eles fazem acordo, eu só quero a amizade colorida e ponto final, e nada de romance, nada de se apaixonar. Só que, querendo ou não, a gente sabe que eles vão se apaixonar, a gente sabe que eles vão ali se envolverem romanticamente, eles vão acabar criando sentimento um pelo outro. E o Josh super entendem a Kristen em muito aspecto, como em questões de ver que ela é uma mulher independente, ela tem o trabalho dela, tem a empresa dela, sabe? Então, assim, ele super apoia ela em muitos momentos, gosta dela. E aí, da mesma forma que ela também gosta dele, porque ele simplesmente se mudou de um outro estado para o estado que ele está agora, e ele é bombeiro. Só que ele se mudou e ele tinha terminado um relacionamento recente, porque a antiga namorada dele não queria ter filho, só que ele sim quer ter filho, ele quer construir uma família, quer ter filhos e isso. A questão aqui é a parte da Kristen. A Kristen está passando por um problema onde ela precisa muito resolver de maneira cirurgicamente, que é justamente que é a questão da infertilidade. Não só isso, mas se eu não me engano, ela tem. Basicamente, eu esqueci, gente. Eu sei que ela tem uma doença, uma coisa ali no útero dela e que ela precisa tirar o útero completamente, cirurgicamente, porque aquela situação, aquela doença, está praticamente acabando com a vida dela. Então, ou seja, ela tem cólicas surreais, ela passa dias na cama, deitada, porque ela não aguenta, sabe, de tanta dor que sente.
Eu esqueci o nome, eu vou colocar o nome aqui para vocês verem, mas acho que deve ser isso, porque eu não lembro. Vou estar deixando aqui na tela. E ela tem esse problema, só que ela não conta pro Joss, porque o Joss sempre falou pra ela, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, que não sei o quê. Só que ela não pode ter filhos, ela não pode nem tentar, porque essa situação impossibilita ela disso. Só que claro que ele não sabe, então eu fico, gente, não é mais fácil vocês sentarem e conversarem, sabe, para resolver essa situação, entendeu? Mas enfim, né? Se eles sentarem e conversarem, com certeza o livro acabaria na terceira página. Literalmente seria isso. Mas enfim, a gente acompanha, né, a Cris nesse envolvimento ali, o romance dele a gente vai acompanhando. E acontece uma situação nesse livro aqui, que foi justamente o spoiler que eu peguei. Sabe? Então, assim, foi um spoiler que não era pra eu ter pego. Porque, assim, quando eu tava lendo o livro, eu nem tinha chegado ainda na parte do spoiler. Quando eu tava lendo, tinha alguns personagens. Quando minha amiga tava conversando comigo, ela me disse assim: os próximos livros vão ser de alguns outros personagens. Aí eu falei: tá bom, apareceu alguns personagens no livro. E eu pensei: deve ser esses personagens que serão no próximo livro. Aí eu falei: vou pesquisar o livro, que é um final, uma playlist para um final feliz, alguma coisa assim, que é o livro. Que eu fui pesquisar. Quando eu peguei esse livro pra ver, eu fui ler a sinopse. E justo na sinopse desse livro, fala do spoiler, do spoiler não da protagonista, de uma personagem que aparece muito nesse livro. E assim, eu não sei nem como explicar. Sei que o spoiler, né, que aparece no segundo livro é da personagem secundária que aparece muito nesse livro. E conta o que acontece com esse personagem específico, que vai ser contada a sua história nesse livro. Só que como eu ainda não tinha chegado no spoiler, né, nesse livro, aí eu fiquei, eu juro, gente, eu juro que eu fiquei assim, eu falei, não acredito nisso não. Eu fiquei, não acredito que eu peguei spoiler do livro, de uns acontecimentos desse livro, por conta de uma sinopse do segundo. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, gente, é que se vocês forem ler esse livro, sabe, Apenas Amigo, e vão querer ler o segundo, que é um final feliz, uma playlist para o final feliz, não leia o spoiler, tá? Não leia, porque eu estava conversando com a minha amiga quando vi o acontecimento, tudo que aconteceu depois do spoiler, né, que eu peguei o acontecimento do spoiler, enfim, eu peguei e falei para ela, amiga, se eu não tivesse lido a sinopse do segundo, eu não tivesse pego esse bendito desse spoiler, eu teria, como se diz, teria ainda aquele sentimento de que tudo vai dar certo, de que tudo vai terminar bem. Só que, como eu já sabia do que ia acontecer, como eu já sabia o final do que iria acontecer, eu não tinha esse sentimento, aquela esperança de que, ai meu Deus, tenho certeza que vai dar tudo certo, sabe? Do tipo de estar torcendo para que dê tudo certo, de que o personagem saia daquela situação na qual ele está. Só que não, eu não tinha esse sentimento, eu perdi essa esperança por conta do livro. O livro não perdeu o brilho para mim, óbvio que não perdeu o brilho, tá? Eu amei a história, querendo ou não, apesar dos spoilers, é um livro maravilhoso, onde vamos acompanhando os personagens, seu desenvolvimento, a maneira de como a Kristen e o Joss se envolvem ali, com a maneira como você vai torcer para que eles terminem no final. Então, assim, como o final vai dar tudo certo para eles, menos para outra protagonista, menos para outra personagem, enfim. Mas, assim, eu amei muito essa história, adorei. Louca para ler o segundo livro da Abby. Eu tenho outro livro dela no estande, que é Para Sempre Seu. Porém, eu vi que esse livro também faz parte de uma duologia. Então, acho que para eu ler Para Sempre Seu, eu tenho que ler a parte de Dois Mundos. Eu acho que é assim um outro livro, se não me engano. Então, assim, acho que é melhor, né, eu seguir de acordo com a ordem cronológica,
porque pra mim já bate o spoiler desse livro aqui, que eu peguei, mas enfim. Mas é o meu conselho que eu dou a vocês. Vão ler apenas amigos? Leiam, mas não procurem nada sobre o segundo livro. Nada, sabe? Tipo, não procure, nem se atreva a ler a sinopse, tá bom? Mas assim, eu amei. Não é o meu favoritado, tá? Mas assim, 5 estrelas com toda certeza, gente. Mas favoritado não é. Quem sabe eu acabo favoritando outro livro da autora. Eu amei a escrita dela, né? A escrita é muito envolvente, muito rápida, bastante fluida e claro, tem 2 pontos de vista, onde nós temos o ponto de vista da Kristen e do Joyce. Então isso para mim já foi um ponto que ganhou o meu coração. Então assim, fica aqui, né, a minha análise e o meu aval e apenas amigos aqui para vocês. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Eu sei que não é aquele vlog perfeito, 100% perfeito, porque eu não sei fazer, tá, gente? Eu, pelo menos, boto a cara e tento, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí no comentário qual o próximo livro que vocês querem que eu faça vlog, porque eu vou estar lendo os comentários de vocês. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo. Ou melhor, até o próximo vlog, gente.